Último destaque aqui desta sexta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que tem tido dificuldade em levar adiante no Congresso o projeto anticrime. Para Moro, é possível avançar no tema por meio de ações do Poder Executivo. Ele citou ainda alguns pontos do projeto, como estimular que pessoas condenadas se desvinculem de facções criminosas e que todas as polícias trabalhem juntas com o compartilhamento de informações. O ministro também disse que o presidente Jair Bolsonaro respeita a autonomia da Polícia Federal, ainda que possa estar insatisfeito com ações como o inquérito que resultou no indiciamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Constantino. Olha, o ministro Sérgio Moro está com dificuldade de emplacar o seu projeto, isso é evidente. Podemos avaliar que é uma falta de real desejo sincero do presidente Bolsonaro? Podemos. Eu acho também que tem muito obstáculo ali no Congresso. A gente sabe que muita gente no Congresso ali não gosta do Moro, não gosta do Lava Jato e por motivos mais do que evidentes. Então estariam boicotando e dificultando o seu trabalho. É muito mais fácil, nesse sentido, ser juiz e dar uma canetada e ver a sua ordem sendo cumprida do que articular, ainda mais articular com figuras que não gostam muito do relacionamento com alguém que era juiz e da Lava Jato, porque estava justamente do outro lado da mesa. Veja, o Congresso precisa ser mais pressionado também pela sociedade. Nós não podemos ficar só apontando a munição na direção do governo, do executivo, como se fosse um déspota esclarecido, né? Felizmente vivemos em democracia, só que isso traz também esse tipo de risco. Os boicotes dentro do Congresso para projetos bons que vêm do executivo. Um exemplo claro que eu dou aqui é que o Rodrigo Maia, eu tenho fontes seguras, está de fato articulando com as máfias sindicais algum tipo de resgate do imposto sindical, que foi enterrado lá no governo Temer, e agora no auge da conversa com uma nova reforma trabalhista, que o Rogério Marinho tem como meta principal acabar com a unicidade sindical, ou seja, resgatar competição nesse setor, e isso é muito positivo, muito importante, mas é ruim para os sindicatos. Então, veja só, o Congresso, uma vez mais, agindo contra o país. É fundamental pressionar os nossos deputados, os nossos senadores, em prol das reformas boas para o país. Uma delas, sem dúvida alguma, é o projeto anticrime do Sérgio Moro. Muito bom o projeto. Infelizmente, se depender só desses deputados aí, não vai adiante. Fala, Vera. Ele percebeu algo que já deveria ter percebido desde fevereiro, quando o projeto foi encaminhado para o Congresso, né? A gente falou várias vezes aqui a respeito da resistência que isso enfrentaria. Ele achou que só a sua popularidade seria suficiente para levar o projeto adiante. Não é. No Congresso as coisas se dão de maneira diferente. Ele tem uma antipatia natural por parte de muitos deputados pelo fato de ter sido um juiz muito combativo em crimes que resvalaram na classe política, atingiram muitos partidos, atingiram muitos, inclusive, que têm mandato hoje, e ele enfrenta esta oposição. O projeto, considero que ele tem pontos benéficos e pontos controversos que devem ser mais bem discutidos e alguns até alterados ou simplesmente derrotados mesmo. A ampliação do excludente de ilicitude nos termos em que foi colocada no projeto, com um grau de subjetividade imenso para definir o que é forte emoção ou o que é uma situação em que um policial pode reagir em legítima defesa, eu acho que isso é, sim, licença para matar. E eu acho que isso não vai passar de jeito nenhum no Congresso. Então já seria bom o ministro abrir mão desse trecho e tentar salvar o restante. Tem muita coisa em relação a inovações de investigações, banco de DNA, que é de fato positivo. As questões todas que ele tenta disciplinar de uso do COAF, tenta até incluir a questão da prisão pós-condenação em segunda instância, que é algo que eu também acho que não vai ser feito no escopo desse projeto, então não vai passar essa parte teria que ser por uma emenda constitucional ou vai ser arbitrada pelo Supremo. Então o projeto ele vai ser ali desmembrado em alguns projetos, em pequenas porções, e algumas são positivas, outras nem tanto. Josias. Muito bom que tenha caído a ficha do Sérgio Moro, né? É possível que ele, em privado, já admitisse isso, mas admitir em público é bom, porque pelo menos diminui a aparência de ridículo, né? O ministro
imaginar que não está sofrendo problemas ou dificuldades seria ridículo. É bom que ele não tenha perdido ainda o senso crítico. Dificilmente esse projeto dele será votado ainda nesse ano. É possível que empurrem isso para o ano que vem, e o projeto que vai a voto não será mais o pacote do Sérgio Moro, que já está sendo fatiado como um salame. Então é preciso relembrar quais foram as condições em que o Sérgio Moro chegou no governo. Ele chegou como um super juiz da Lava Jato, que tinha encarcerado a oligarquia político-empresarial do país, e nessas condições o Sérgio Moro lustrou a biografia do Jair Bolsonaro. E hoje a gente sabe quão temerário foi o juiz ter feito esse movimento. Lá atrás, isso era um erro. As pessoas que tinham mais bom senso viam que era um erro. Era um acerto para o Bolsonaro, que trouxe para dentro do seu governo um sujeito que tinha o selo de qualidade da Lava Jato. Mas para o Moro, não houve nada de benéfico nessa transferência da 13ª Vara de Curitiba para a esplanada dos ministérios. Ele deu um carimbo de idoneidade para um presidente que hoje a gente sabe, o filho aí enrolado, acusado de peculato e lavagem de dinheiro, ministro do governo já condenado por improbidade, ministro denunciado por fraude em licitação, e esse ministro do Turismo, que está sendo investigado pela Polícia Federal, comandada pelo Moro. Numa entrevista que concedeu antes de tomar posse, o Moro disse que funcionaria, ele disse isso, não foi ninguém que disse por ele, que ele funcionaria ali como uma espécie de filtro do governo. Sempre que houvesse acusações, ele faria um juízo de consistência em relação às acusações e não precisaria esperar o trânsito em julgado, nada disso. Ele teria condições de dizer ao presidente se aquele personagem podia ou não permanecer no governo. Hoje está aí um ministro do Turismo que foi denunciado, a denúncia foi denunciado pela polícia, a denúncia aceita pelo Ministério Público e o presidente dá de ombros, quase que humilhando o ministro da Justiça publicamente. Então é esse personagem que hoje está no governo. O Moro de hoje é uma caricatura do Moro que entrou no governo há pouco mais de 9 meses. Então, o fato dele reconhecer que o pacote que ele imaginava que aprovaria em 6 meses está tendo dificuldade de transitar pelo Congresso no instante em que o governo vive o seu 10º mês, caiu-lhe a ficha e espera-se que ele tenha discernimento para ver qual é o papel que ele vai desempenhar no governo hoje, que já não se sabe nem mesmo se ele tem condições de ir para o Supremo, como ele desejava, porque hoje o Supremo discute a anulação das sentenças do Moro. Então, será que ele tem condições de, saindo do governo, ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, uma cadeira que só ficará vaga no final do ano que vem? Essa é a questão que o Moro tem que responder a si mesmo.